Vamos então começar o quarto capítulo. Acomodados de novo no aposento próximo, buscava soerguer o ânimo de Neves, positivamente desapontado. Arrojara-se o companheiro ao clima da dignidade ofendida, dando a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. Exprobrava a conduta do genro, exalçava os merecimentos da filha, aludia ao passado, quando ele próprio vencera lances difíceis na luta sentimental. Desculpava-se. Ouvia-lhe condoídos apontamentos a refletir de minha parte quanto à dificuldade com que somos todos nós defrontados para dissipar a ilusão da posse sobre os outros. Isso é um problema que nós temos, encarnados e desencarnados, desses sentimentos de posse que fazem parte do egoísmo, fazem parte do orgulho, com os quais nós temos que lutar. Nós temos que, o máximo que pudermos, irmos nos desvencilhando desses apegos, desvencilhando de posse, de paixão. A gente tem que aprender a desenvolver em nós o amor verdadeiro, que é o amor incondicional. Não fosse a obrigação de respeitar-lhe os sentimentos, e certo, me exorbitaria ali mesmo, em comprida tirada filosófica, recomendando o desprendimento. Contudo, logrei apenas confortá-lo. Então, em outra situação, o André Luiz colocaria ali ideias filosóficas, colocaria uma série de coisas para ele. Mas como ele estava ali em sintonia com o amigo, porque ele passou pela mesma situação, pelos mesmos sentimentos, ele humildemente ali, ele só resolveu ouvi-lo e confortá-lo. Palavras do André. Não se aflija. Desde muito aprendi que para as pessoas desencarnadas, quase sempre, as portas do lar se fecham no mundo, quando a morte lhe cerra os olhos. Entretanto, não pude prosseguir. À guisa de duas crianças, enlevadas e jubilosas, Nemésio e Marina penetraram a câmara, fugindo claramente à presença da enferma. Guardavam no semblante a expressão dos namorados felizes quando alimentam o clássico, abre aspas, enfim sós, fecha aspas, trancando-se contentes. Dispus-me instintivamente a sair, mas Neves sustou-me o impulso de retirada, convidou-me aturdido. Desculpa. Palavras do Neves. Fique. Não louvo a indiscrição. No entanto, estou ao lado de minha filha em sentido direto, simplesmente há alguns dias, e devo saber o que ocorre para ser útil. A esse tempo, Nemésio enlaçara a enfermeira, qual se voltasse de improviso aos arrebatamentos da juventude. Amimava-lhe as mãos miúdas e os cabelos sedosos, reportando-se ao futuro. Justificava-se, copiando as preocupações de um adolescente, interessado em vacinar a escolhida contra o ciúme. Deveriam ser bons para Beatriz às portas do fim e agradecer ao destino que os livrava dos aborrecimentos e percalços de um desquite mesmo amigável. Ouvira o médico na véspera informando-se de que a doente não conseguiria viver mais que algumas semanas. E sorria qual o menino travesso, explicando que não admitia a sobrevivência da alma. No entanto, a seu ver, se houvesse vida além da morte, não desejava que a esposa partisse, nutrindo por eles ressentimentos quaisquer. Apaixonado, procurava convencer-se de que se via correspondido, cravando a atenção nos olhos enigmáticos da companheira, a quem se reconhecia imanizado por intensa atração. Marina retribuía como quem se deixava querer bem. No entanto,
apresentava o fenômeno singular da emoção jungida a ele, e o pensamento voltado ao outro, empenhando-se-lhe por todos os meios a encontrar nesse outro o incentivo necessário a essa mesma emoção. Nemésio comentava os próprios empeços sensibilizado. Confessava-se-lhe devoção inexcedível. Não a queria de ânimo inquieto. De futuro, abandonaria os negócios. Viveriam felizes na casinha de São Conrado, que transformaria em bangalô confortável entre o verde do mar e o verde da terra. Mandaria aprestar a reconstrução em estilo novo, a fim de que a moradia os recebesse no momento oportuno. Que ela confiasse, aguardaria apenas a modificação do próprio estado social para conferir-lhe o título de esposa, esposa para sempre. Isso tudo era dito num jogo de manifestações carinhosas em que a sinceridade prevalecia num lado e o cálculo no outro. Então ali o André está vendo, sentindo e vendo, né, as projeções mentais dos dois. Então ele mostra que a sinceridade do Nemésio na paixão e na vontade dele se casar com a Marina, e a colocação calculista dela, ali pensando no rapaz que ela gosta, né, e nesse jogo duplo que ela está fazendo. Assinalei, porém, estranha ocorrência. Ele e ela comunicavam-se entre si as mais ternas expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto, e pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos, de vez que acompanhávamos os mínimos gestos dos dois com aguçada observação, pré-julgando-lhes os desígnios, com o fundo de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Então, o que o André está colocando aqui é muito interessante, nós vamos ver a continuação disso. Que ele começou a perceber que aquilo que ele estava pensando, lembrando, né, de sentimentos inferiores, né, relativos ali àquela situação dos amantes, né, ao próprio desejo sexual, ele estava lembrando e pensando aquilo, e automaticamente o casal refletia esse pensamento. Nós vamos ver que isso aqui continua, né? E nós vamos perceber que, embora seja um espírito bom, embora esteja ali imbuído de boas intenções, tanto o Neves quanto o André Luiz, eles estão exercendo ali quase que uma obsessão em cima desse casal. Vamos ver a continuidade aqui. Semelhantes registros que formulamos com absoluta imparcialidade são dignos de nota, porquanto, atento qual me achava ao estudo, vimos-nos obrigados a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica de que ambos se viam acometidos. Corrente essas que, partindo de nós na direção deles, como que lhes agravavam o apetite sexual. Então ele está colocando um processo obsessivo que ele e o Neves estavam exercendo sobre o casal, induzindo-os a aumentar o apetite sexual através dos pensamentos e das lembranças que eles estavam tendo, pré-julgando e censurando o que eles estavam fazendo e iriam fazer, e automaticamente isso estava pondo lenha na fogueira, exacerbando o instinto sexual ali dos dois. Então nós vemos aqui exatamente André Luiz e Neves exercendo uma obsessão ali em cima daquele casal. Apesar dos bons sentimentos, apesar de estarem ali para ajudar a Beatriz, do Neves ter colocado que ele não queria ficar ali por curiosidade, mas para entender os fatos, para poder saber tudo o que estava acontecendo. Vamos lembrar daquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio. O marido de Beatriz
acentuava em transportes de felicidade juvenil, embora a voz ciciante, o anseio com que lhe aguardava o carinho permanente no refúgio caseiro. De inopinado, porém, a jovem prorrompeu em pranto copioso. Antes de continuar aqui, vamos lembrar, é importante colocar isso, essa autocensura, digamos, o André Luiz entender o que ele estava fazendo ali, se censurar e colocar esse sentimento de alerta aqui para nós, é um exemplo muito grande de humildade. E a gente tem que colocar isso, a gente tem que anotar isso. Né? Ele está sendo humilde a nos colocar que ele ali agiu como obsessor, mas que ele, chamado a si mesmo, ele entendendo o que estava acontecendo e o que ele estava fazendo, ele parou na mesma hora. O companheiro, vimos aqui que a jovem começou a chorar, né, num pranto copioso. Desculpa. O companheiro beijou-lhe a face, aspirando a aliviar-lhe a tensão convulsiva. De nosso lado, entretanto, reparávamos que Marina se fixava cada vez mais no moço, cuja figura se lhe engastava a imaginação. Nós vemos que ela não para de pensar no rapaz por quem ela realmente é apaixonada, né? E ali, naquela situação com o Nemésio, que é apaixonado por ela, e ela, numa colocação muito calculista, está ali com ele por dinheiro. Escabroso, sem dúvida, o conflito de que se verificava possuída, à vista da sinceridade inequívoca de todas as promessas que lhe eram endereçadas. De novo, apesar de toda a antipatia, apesar de tudo aquilo que o Neves passou para o André ali acerca do Nemésio, apesar de censurar as atitudes ali do Nemésio, ele consegue ser imparcial e perceber que o Nemésio ali está agindo como um adolescente apaixonado e que as intenções dele em se casar com ela, em acertar toda aquela situação, torná-la esposa dele, são muito verdadeiras, são sinceras. Olvidando os compromissos abraçados, esquecendo, né, os compromissos abraçados perante a esposa, que lhe requisitava naquela hora mais amplas evidências de fidelidade e ternura, bandeara-se o chefe da casa apaixonadamente para ela, entregando-se-lhe sem reservas. Inteligente bastante para entender quanto se lhe debilitara o raciocínio de homem circunspecto, a menina identificava a fase perigosa da partida infeliz a que se lançara e aturdia-se ali, confundida entre aflições e remorsos, a lhe arpoarem o coração. Aquela situação estava fazendo com que ela ficasse ali com medo, né, apavorada. A Beatriz está para desencarnar, ele quer se casar com ela, ela está apaixonada pelo rapaz, né? Então nós estamos vendo aqui ela naquela situação de não sabe como é que ela vai sair desse imbróglio que ela se meteu. Compelidos pela circunstância, a penetração dos assuntos em exame, assinalávamos as telas mentais da moça a lhe derramarem do íntimo, irradiando-lhe a história. Fizera-se querida pelo maduro genro de Neves, sem dedicar-lhe outros sentimentos que não fossem reconhecimento e admiração. Todavia, agora que os acontecimentos lhe impeliam a alma na direção de laços mais profundos, tremia pelas indébitas concessões que lhe havia feito. Remoía-lhe no espírito as recônditas reminiscências de sua aventura afetiva, recapitulando todos os sucessos pelos quais havia atraído o protetor experiente aos seus métodos sutis de sedução, para concluir, assustada,
que amava até a loucura aquele rapaz franzino que se lhe destacava do pensamento através de cativantes apelos da memória. Dentro dela embatia-se guerra terrível de emoções e sensações. Nemésio consolava-a, formulando frases de paternal solicitude. E ao responder-lhe as reiteradas perguntas quanto ao choro intempestivo, a jovem adotou largo processo de perfeita dissimulação, invocando problemas domésticos para articular evasivas com que encobria a realidade. Tentando esquivar-se de si mesma, reportou-se às supostas agruras do lar. Salientou exigências maternas, falou em dificuldades financeiras, alegou fantásticas humilhações que colhia no trato da irmã adotiva, mencionou incompreensões do genitor em rixas constantes nos círculos da família. Então, nós vemos aqui que ela entrou naquele pranto de desespero pela situação dúbia que ela estava ali, com os sentimentos dela completamente apaixonada pelo rapaz, e naquela situação dele querendo casar com ela, dele querendo acertar aquela situação, e ela pura e simplesmente querendo ali como provedor, né? Ela quer pura e simplesmente alguém que pague as contas ali para ela. E ela naquela situação, sem saber o que fazer, ela começou a chorar, e ele, querendo saber o que estava acontecendo, ela dissimulou, alegando problemas financeiros, problema com a irmã adotiva, problemas com os pais. Então ela contou toda aquele rosário, né, de lamentações da vida dela, para disfarçar os verdadeiros sentimentos e as coisas que estavam acontecendo ali no seu íntimo, que iam ali dentro dela. Vamos então continuar essa história na segunda parte desse capítulo.